Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão vendo, que verão este vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir, Nicolas Catalani Zamboni Kikebush. E isto é uma live feita tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que avisar. Sim, claro, não lembrei. Calma aí. Sim, como é uma live eu vou eventualmente esquecer as coisas. Enfim, para aqueles que não sabem, né, o objetivo dessas lives é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? E nos últimos vídeos a gente tem conversado sobre a Guerra do Paraguai, que é o momento chave da história do Brasil, da história da capoeira, da história do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e com certeza do mundo, porque um lugar mais importante que o Brasil no mundo inteiro eu tenho certeza que não existe, né, gente? Então, deixa eu ver. Sim, não sei, calma. Sim, no vídeo passado, né, a gente conversou sobre o Batalhão dos Ovos da Bahia. E aí, enfim, né, obviamente eu não tenho tudo de cor, né, eu tenho aqui umas anotações aqui para me guiar. E no vídeo passado, né, acontece que eu confundi quais iam seus vídeos e umas informações, assim, só coisa de 2 informações mesmo, ficou faltando do que eu queria comentar. Até por isso que talvez tenha ficado um pouquinho mais confusa a minha pessoa, né? Porque eu tive que ficar caçando as informações. Até dei uma olhada antes de começar. Por isso, eu tô no negócio errado, ó. Eu tava procurando aqui onde é que tava o negócio, não olhando coisa errada. Aqui, pronto. Né? Mas é por conta disso, porque as informações não tinha todas, né? Só tava assim um pouco bagunçadas, né? E das coisas que eu mencionei que estava anotado, mas eu não consegui encontrar onde é que eu tinha deixado, né? Foi que os que os Ovos da Bahia eles participaram de uma batalha no dia 25 de maio de 1865. Né, que foi mencionada daí num artigo da Revista Ilustrada em 25 de maio de 1878, né, e esse artigo especificamente o Pedro Figueiredo, que escreveu Valentes e Desordeiros, Capoeiras e Valentões, Valentões e Capoeiras, uma coisa assim na história de São Paulo. Na verdade eu tenho até aqui, vou até olhar, né, e aí na opinião dele, Capoeiras e Valentões na história de São Paulo, 1830 a 1930, né? Nesse trabalho ele diz que esse artigo pode estar falando da primeira companhia de Zuavos no cerco de Uruguaiana, né? E aí um artigo, o trecho que ele traz é uma coisinha interessante, né? Ele trouxe o seguinte, que depois da Batalha da Véspera, grande briga de capoeiras contra capoeiras, né? Aí tem uma pausa que eu não sei o que tinha no artigo original, mas tudo bem. O general Osório, desprezando os conselhos dos tatus, vulgo engenheiros, descansou sobre seus louros e deixou que os tatus inimigos cercassem o nosso exército de valas e trincheiras, que o heróico bucéfalo do legendário general não conseguiu pular. Vencemos os paraguaios tendo menos juízo e mais soldados do que eles. É uma maravilha, né? Enfim, gente, isso aí era um trecho que eu, achei interessante trazer, né, uma pequena reflexão aí sobre o que foi a vitória brasileira da Guerra do Paraguai, né? Não deixar de trazer, é claro, a presença dos capoeiros no meio, apesar de eu mesmo ter que olhar atrás depois desse artigo para descobrir o que estava falando antes disso para ter metido os capoeiras, né? Mas enfim. No vídeo de hoje eu queria tratar de mais algumas batalhas da Guerra do Paraguai, né? Mas com foco no final da guerra, né? Que é com a famosa tomada do Forte de Humaitá, né? Que todo capoeirista já ouviu falar, né? Já acha o nome familiar, né? Que é um nome que ressoa aí nas rodas de capoeira até hoje. E a outra batalha que eu ia trazer e acabei não trazendo porque não achei informação, né? Ela tá no meio da história do Forte de Humaitá, né? Mas pensando bem, eu acho que é bem possível que eu fale isso só no próximo vídeo, porque antes eu queria trabalhar uma música, né? Não, pensando bem, vou fazer o contrário. Eu vou falar primeiro do Forte do Humaitá mesmo, assim fica melhor. Então, gente, para começar,
né? Para aqueles que não são capoeiristas e não sabem por que seria familiar o nome Humaitá para um capoeira, né? Trazer aqui, já que me aconselharam a mostrar o atabaque, né, no vídeo passado. Vamos lá, deixa eu lembrar aqui como é que era. A música é mais ou menos essa, o resto você só vai criando, né? Mas enfim. E aí, inclusive, tem uma música do, acho que Mestre Barrão, né? Que ele faz uma pequena referência a essa música, né? Que o negócio é que eu nunca lembro o nome da música, eu nunca consigo achar ela na internet, porque escreveu Humaitá Capoeira, só aparece escorrido, né? Mas enfim, ele faz uma pequena referência, né? Só que ele não fala Humaitá, ele fala Maitá, né? Que é a mesma coisa, né? Tem gente, inclusive, que ao invés de cantar sou eu Humaitá, canta sou eu Maitá, né? Porque, enfim, o U do eu junta com o U do Maitá, né? Enfim, gente, pra quem não sabe o que era o forte do Humaitá, a importância dessa batalha, né? O forte, ele era o forte que era a última guarnição antes de conseguir chegar em Assunção, né? Então, literalmente não tinha como entrar no Paraguai sem passar primeiro pelo forte do Humaitá. E para passar no forte do Humaitá, né, o Bartolomé Mitre, presidente da Argentina na época, e que estava de início no comando do exército da Tríplice Aliança, né, como a gente já conversou, ele vai aproveitar os 10 mil homens de reserva trazidos pelo Barão de Porto Alegre para atacar os fortes de Curuzu e Curupaiti, que guardavam a direita da posição do forte do Humaitá, né? Então, em 3 de setembro de 1866, o Barão de Porto Alegre, os homens dele vão tomar Curuzu, enquanto o Mitre, liderando 20 mil homens, com o apoio da esquadra do almirante Tamandaré, vai fracassar na tomada do Curupaiti, né? Agora, essa batalha, nessa batalha a capoeira entra no meio, né? Porque dizem que nessa batalha eram zoados. E aí, dizem, né? Eu não sou especialista em estratégia militar, né? Nem estudo história militar, nem nada, né? Mas eu sei que tem um historiador aí que o Figueiredo cita, né? E que vai basicamente concluir o seguinte, que graças aos capoeiros, usando as aionetas, o povo conseguiu tomar o forte de Curuzu. Agora, se foi por falta de capoeira que não conseguiram tomar o forte de Curupaiti, não sei, né? Eu sei que essa capoeira é incrível e pronto, para mim isso é justificativa suficiente. Enfim, vão então tomar o forte de Curuzu e vão fracassar na tomada do Curupaiti. Aí vai ter um monte de conflito entre as lideranças, né? Principalmente depois de uma derrota em 22 de setembro de 1866, que vai dizimar boa parte das forças aliadas. E o exército da Tríplice Aliança então vai ficar um período aí sem fazer muita coisa, né? Vai ter umas substituições, né? Inclusive quando o general Osório é substituído pelo Duque de Caxias, quando o Duque de Caxias entra na guerra, né? E aí logo depois ele assume a função do Bartolomé Mitre, né? Porque tanto Mitre quanto o Venâncio Flores vai sair mais ou menos dessa época da guerra, né? Não vai aguentar ficar mais do que isso. E o Bartolomé Mitre estava tendo uns problemas da Argentina que ele foi ter que resolver e saiu. Aí ficou o Duque de Caxias no comando. O Duque de Caxias vai passar então até 22 de julho de 1867 reorganizando o exército porque estava uma bagunça, né? E planejando como é que ele ia fazer para tomar o raio do forte do Humaitá, né? E aí, em 1º de agosto, Mitre volta da Argentina, assume o comando do exército de novo, e aí ele estava insistindo que ia ter que tomar o forte do Humaitá pela direita, né? O que já não tinha dado certo, né? Passar aí pelo Curupaiti, né?
Mas aí essas dissidências deram tempo suficiente para o Solano Lopes conseguir se fortalecer na região do quadrilátero. Então o Mitre ele vai dar a ordem para os navios ultrapassarem o forte do Curupaytiu, eles chegaram no Humaitá, o que eles vão conseguir fazer. O problema é que quando chegaram no Humaitá, o Humaitá começou a mandar tiro de canhão e os navios não vão avançar mais, mesmo o Mitre mandando eles avançarem, né? Porque enfim, os brasileiros entendiam que, além de imprudente, era inútil tomar o Humaitá sem enfraquecer os paraguaios que estavam no quadrilátero, né? Então os ataques do quadrilátero vão ser iniciados em 18 de agosto de 1867, né? O exército brasileiro vai conseguir aí tomar São Solano, o Vila do Pilar, Itaí, então, a margem do rio Paraguai, né? E a partir disso vão cortar as comunicações entre o Humaitá e Assunção, né? Que era o plano do Duque de Caxias no final das contas. A reação a isso vai ser a segunda batalha do Tuiuti, né? A primeira batalha do Tuiuti eu falo depois porque tem a ver com a outra música, né? Mas essa segunda batalha vai acontecer em 3 de novembro de 1867, quando Solano Lopes vai atacar a retaguarda do exército. Apesar dos navios conseguirem ultrapassar o Humaitá e bombardearem a Assunção, né, o cerco do Humaitá vai durar até 25 de julho de 1868. Então, quando a gente da capoeira está cantando "Sou eu, Humaitá", né, a gente está dizendo "Fui eu que venci a batalha de Humaitá", né, porque não foi uma batalha fácil, foi uma série de batalhas para conseguirem tomar o forte do Humaitá, né? E o forte do Humaitá mesmo levou muito tempo para cair, né? Muita gente morreu do exército do lado do Tríplice Aliança para conseguir, né? Então quando o povo tá cantando que sou eu, Humaitá tá dizendo com orgulho que ele foi um dos que conseguiu sobreviver ao forte do Humaitá. É claro que por outro lado, né? A Guerra do Paraguai foi um verdadeiro massacre do povo paraguaio, né? E um massacre, na minha opinião, inclusive injustificável. Mas mesmo assim, quando a gente para pensar na perspectiva dos negros que estavam lutando nessa guerra, né, dos negros capoeiras que estavam lutando aqui, faz sentido ter esse orgulho, né? Porque é aquilo que eu vou cantar numa outra música. Mas antes de apresentar essa música, né, falar de uma outra batalha. E que vai acontecer o seguinte, né? Depois que o Humaitá é tomado, vai ter início a chamada Dezembrada, né? Que aí já seria a terceira fase da Guerra do Paraguai. A primeira foi tentar tirar os paraguaios do Uruguai, do Brasil, enfim. A segunda fase são essas batalhas para conseguir tomar o forte do Humaitá, né? E a terceira, que aí já está começando a entrar no território paraguaio. E a terceira fase é essa Dezembrada, que é a fase final. Muito obrigado, Cacau, né? Essa terceira fase, que é a Dezembrada, é a fase final, né? Quando vai ter aí uma série de vitórias do Duque de Caxias, que vai terminar só com a morte do Solano Lopes. Inclusive o Duque de Caxias vai sair porque está achando que aquilo virou um verdadeiro massacre sem sentido, né? Tanto que o Brasil ele conseguiu terminar a guerra e não ganhar nada com aquilo, porque ele destruiu mesmo o Paraguai, né? E aí quem vai assumir o comando vai ser o Conde de, né? Que seria genro? Ou é genro ou cunhado? Agora eu não lembro. Acho que é cunhado? Sei lá o que é, genro ou cunhado, agora eu não tô lembrando não, mas que é o esposo da princesa Isabel, filha do Dom Pedro II. Aí não tô lembrando agora o que é genro e o que é cunhado, mas enfim, a ideia é essa, né? E aí, tem uma coisa que muita gente da capoeira não costuma falar, inclusive algumas outras pessoas que já ouviram essa história, de que quando as balas acabavam, coisa que talvez até fosse frequente, porque como eu já disse, o Brasil não estava muito bem equipado para encarar uma guerra, né? Quando as balas acabavam, os capoeiras saíam correndo das trincheiras e iam bater nos paraguaios, né? Com as rabos de arraia, metendo a faca, né? Tem muita gente que eu acho que deve achar que isso é brincadeira, porque pode até parecer meio
ridículo, né? Você pensar que você tá lá em duas trincheiras tomando tiro, a pessoa pula e faz que nem a Mulher Maravilha fez no filme, né? Mas pior, que tem mesmo uma batalha em que isso aconteceu, né? Não sei se aconteceu em outras batalhas, mas eu sei que pelo menos uma aconteceu, que foi no assalto à ponte de Tororó, né? Porque o que acontece? Quando você toma o Maitá, o exército brasileiro começa em direção ao sul para tomar a cidade de Assunção, né? No meio do caminho aí tinha o Arroio Tororó, né? E a única forma de passar era por uma ponte. Então, como é que era o nome do cara? O general Bernardino Cavalheiro, no dia 6 de dezembro de 1868, vai fortificar essa ponte para impedir que o exército brasileiro passasse, né? E aí vão ficar lá no tiroteio até que as balas acabam, né? As balas do lado do Brasil acabam. Aí os soldados do 31º Batalhão de Voluntários da Pátria, né, seguindo aí o comando do Duque de Caxias, que teria dito uma coisa do tipo, quem é brasileiro me siga, né, uma coisa assim. Assim, isso aí, essas informações todas eu peguei num site de recrutamento da Polícia Militar, de qualquer lugar aí do Brasil, de um estado por aí, né? Então, assim, pode até ser que esteja um pouco enfeitado, né? Seja assim, talvez um tanto duvidoso do que de Caxias dizendo isso, mas fato é que dentro desse batalhão, né, que tinha os capoeiras, né, o povo saiu correndo das trincheiras e foi meter o pau nos paraguaios mesmo, no caso, meteu o sabe, né, fazendo os golpes de capoeira, né, e conseguiram derrotar aí o Bernardino Cavalheiro, né. Então o fato é que, de fato, essa história é real mesmo, de capoeira saindo da trincheira para lutar contra os paraguaios quando estavam sem balas, né. Mas, enfim, a música que eu queria trazer, né, se chama, se eu não me engano, ela se chama Criativamente Guerra do Paraguai, né, e ela tá no CD do Mestre Cobra, tá no CD do Mestre Cobra do Grupo Abadá. Não sei se é do Mestre Cobra mesmo, eu sei que eu conheço ela pelo CD dele, né, uma ladainha. Então, deixa eu ver aqui como é que era. É interessante, eu morei em Paragominas, né, já, então, para qualquer coisa que quisesse, tinha que ir para Belém, né, mas é pequeno, mas é interessante, não sabia que tinha, que em Belém as ruas eram assim, né, é legal. A música, deixa eu ver como é que era, pera aí que eu tenho que olhar aqui a letra, gente, porque a letra é um pouco grande e evitar de esquecer, né. Então vamos torcer para não esquecer mesmo, porque a letra é muito grande, né? Na guerra do Paraguai, uma raça se destacou, na destreza, na coragem, muitas glórias conquistou. Havia um negro, o nome negro Tião, foi pra guerra voluntário, em troca de libertação. No Pantanal, na batalha do Tuiuti, Guarani, Cerro Corá, ele mostrou seu valor. Na negativa, rasteira, rabo de arraia, faca de pontas da gaia, foi ganhando promoção, mas quis a sorte e uma lança certeira, o roubou a derradeira esperança de libertar.
né, gente? Não sei se de fato houve um negro Tião, né? Propriamente dito, mas essa é um pouco da realidade, né? Dos negros na Guerra do Paraguai, né? Porque fato é que se a gente parar para pensar, o negro não tinha por que lutar na guerra, né, pelo Brasil. Afinal de contas, nem entendido como brasileiro ele não tinha direito nenhum, né? A gente está falando de uma pessoa que foi escravizada, né? E é aquilo, né? Tanto isso é verdade que vai ter no Rio de Janeiro uma proibição dos negros usarem símbolos nacionais, porque se entendia que não era direito deles usarem, né? Acho que talvez até já tenha mencionado isso em alguma live, né? E é aquilo, a gente está falando de um dos países mais escrotos que existem na face da terra, né? Que é o Brasil. Não é o mais escroto, tem país que é bem pior, inclusive, né? Mas a gente está falando de um país que a elite sempre lidou com as pessoas negras de uma maneira bem simples. Se não é para estar trabalhando como empregada doméstica, é para estar bem longe, de preferência fora da vista. E se é empregada doméstica, é que esteja bem longe também fora da vista, né? A gente está falando de um país que fez que no primeiro Código Penal da República, né? República, que quer dizer a coisa do povo, né? Para um regime democrático, que é o poder do povo, colocou lá um capítulo destinado aos vadios e capoeiras. E, para quem não sabe, né, onde eu falo melhor disso, né, a definição de vadio é basicamente pessoa que não tem renda fixa e não tem moradia fixa, ou não tem a renda fixa a partir de um trabalho honesto, ou que não fira a moral e aos bons costumes, né? E é aquilo. Logo depois de ter feito essa lei, você tem a destruição do cortiço cabeça de porco, desalojando acho que centenas de pessoas de uma vez, pessoas que não tiveram o direito de pegar as suas pertences e que não foram realocados para lugar nenhum, né? Então não tinham moradia fixa, eram vadios, né? Como é que pode isso ser um pensamento lógico, né? Como é que você pode querer justificar isso? Como é que você pode, depois da revolta da vacina, você começar a mandar um monte de gente para o Acre, que era quase a mesma coisa que uma pena de morte na época, né? Porque dizendo que eram pessoas perigosas porque se rebelaram contra o governo, mas mandaram gente que nem tinha como ter participando, porque já tinham sido presas, né? Já estavam presas. Gente que não tinha nada a ver foi presa e mandada para o Acre, né? Então, assim, você está falando desse país, né? Em que o povo negro é sempre excluído, mas os negros estavam lá lutando, né? E em troca da liberdade, né? E ele vai falando no Pantanal, na Batalha do Tuiuti, né? A Batalha do Tuiuti ocorreu no Pantanal, né? Inclusive foram duas, né? Os Guarani que participaram também da guerra, né? Os indígenas, enfim, e a Batalha de Cerro Corá, né? E aí dessa música, para vocês, é uma coisa que é importante, que nós capoeiristas mesmo, a gente tem que sempre ter noção daquilo que a gente está cantando, né? Porque o sentido, inclusive, às vezes da música inteira muda se a gente tem noção do que a gente está falando, né? Então, para vocês saberem, a Batalha do Tuiuti, né? Não sei se quem escreveu essa música tinha todas as informações, mas veja só, a Batalha do Tuiuti ocorreu em 1866, né? Foi uma das mais sangrentas da história de toda a América do Sul, né? O exército da Tríplice Aliança estava indo em direção à fortaleza do Maitá, inclusive, né? E 35 mil homens se instalaram lá no Tuiuti em uma posição estratégica. Só que devido às condições de higiene, uma parte vai morrer de cólera, né? E o Solano Lopes vai ordenar a destruição do quartel-general do Exército da Tríplice Aliança. Então, em 24 de maio de 1866, os paraguaios vão fazer um ataque surpresa. Apesar disso, vão ser derrotados e 13 mil paraguaios vão ser mortos em batalha, né? Então, a primeira batalha que ele cita é justamente essa, né? Não é uma batalha qualquer.
E depois disso ele fala da Batalha do Cerro Corá, né, que foi o último confronto da Guerra do Paraguai, né, que ocorreu em 1º de março de 1870, né, o exército paraguaio estava lá com cerca de 400 homens, acampados em um terreno alto, em formação circular, né, e num lugar que só tinha 2 vias de acesso, uma a norte e outra a noroeste. O exército brasileiro vai chegar pela entrada a noroeste, os paraguaios vão fugir para o norte, o Solano vai acabar sendo emboscado e morto justamente com uma lança, né? E o assassino dele era um cabo que aí passou a ser chamado de o Chico Diabo, né? E, ou seja, o Negro Tião ele entrou na guerra para conseguir a liberdade dele. Ele lutou em todas as batalhas, sobreviveu a mais sangrenta de todas e morreu numa lança por puro azar, né? Numa guerra que não era dele, né? Lutando por um povo que sempre desprezou ele, né? Então, inclusive, eu acho curioso que a música depois que o Mestre Cobra vai cantar é Vai, negro, negro vai lutar pela sua gente no Paraguai, né? Como se no momento que importa o negro é gente agora, né? A gente está precisando, então de repente o negro virou gente, é igual todo mundo, né? No momento que não precisa mais a gente descarta e joga fora, de preferência bem longe daqui, né? Então, gente, com essa reflexão, né, vou terminar os vídeos falando da Guerra do Paraguai. Próxima semana a gente fala um pouquinho do impacto da guerra do pós-guerra, né, de como o principal impacto que a Guerra do Paraguai tem na capoeira. E por hoje é só, até a próxima semana. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube aí dentro de uns 15 minutos, né, para quem quiser ir lá curtir, comentar, compartilhar, né, agradeço. Quem quiser também dar visualização no meu canal também vou agradecer, né, o nome é Papo com Grilo. E por hoje é só, então até a próxima semana.